Olá, pessoal, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Eu sou Alexandre Carvalho, editor da Você RH, que depois de passar pelas superintendentes, cheguei aqui. Pô, estou brincando, meu. Muito legal, já troquei com umas conversas ali com o pessoal lá embaixo, estou vendo uns rostos conhecidos aqui, e é uma felicidade estar mediando alguns painéis nesse evento tão bacana para falar de jovens e carreira. E nesse painel, especificamente, a gente vai falar sobre da economia criativa, as novas funções criadas pela velocidade das mudanças das tecnologias. Então, são trabalhos que as empresas ainda nem sabem que já existem, mas já estão sendo praticados, já tem pessoas fazendo isso. E um exemplo muito vívido para mim, eu entrevistei a Tauana no podcast da Você RH, e era um assunto sobre gamificação de processos de gestão de pessoas, e ela me explicou que o cargo dela é Chief Visionary Officer. Aí eu falei, caramba, é um dos cargos que eu não sabia que existia, né? Então, Tauana, bom dia. Eu queria primeiro que você explicasse o que é uma Chief Visionary Officer. Eu te perguntei lá também. E eu queria que você fosse um pouco além e explicasse também em que empresas esse cargo você acha que se aplica. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, obrigada por estarem aqui. O Chief Visionary Officer é a pessoa responsável por olhar a visão da empresa, é visão de futuro, por isso o Visionary, né? Então, a gente tem esse cargo que traz tudo aquilo que tem de inovação, de futurismo. Quando a gente estava até conversando ali, não só ali 3 anos, 5 anos, mas 10 anos, 15 anos, e não só também de tecnologia, que a gente tem falado hoje de IA, mas como que a sociedade tem mudado, como que a cultura, as pessoas, o comportamento, tudo isso que tem mudado, essa tendência de futuro. Então, a gente olha para isso, para trazer isso para dentro da empresa, para entender o que a gente precisa mudar hoje, o que a gente precisa fazer agora para estar vivo, para ter a empresa daqui a 10, 15, 20 anos. É isso que um Chief Visionary Officer faz. E as empresas, que empresa que precisa disso? Quando a gente fala de empresa grande, com as big companies que a gente tem aí, é sobrevivência. Se você não tem alguém olhando para o futuro, para esse futuro desse olhar, é muito difícil você fazer uma mudança hoje, que a gente fala dos transatlânticos, né? Startup é aquele jet ski que você faz, você vai mudando e chega em algum lugar. Mas os transatlânticos, você precisa de alguém, de um cargo, que vai olhar isso e vai começar a trazer essa mudança para quando ela chegar, você estar preparado. Quando a gente fala de empresa pequena, é um cargo que dá para você juntar ali com um CEO, mas que você tem que ter esse olhar. Você pode ter junto, né, com outras funções, porque a gente sabe que empresa pequena é outra realidade, mas é importante você ter alguém olhando para esse futuro, alguém estudando o futurismo ou os futuros possíveis, né, para você trazer isso para o presente e desenhar a sua estratégia de longo prazo. Muito obrigado. Raul, aproveitando, até pegando um pouco da resposta da Tauana, você que acompanha você está envolvido muito com jovens e carreira, como você vê as características desses jovens que estão empurrando as empresas a se reinventar? Que características são essas no contexto atual? Boa. Eu fiquei tranquilo que a função da Tauane é super leve e simples, né? Não tem desafio nenhum nesse processo. Brincadeiras à parte. Uma CVO. Super. Eu quando vi aquele V ali no meio, eu falei, meu Deus, o que é? Visionary, né? Então, o peso do visionary aí. Mas é uma realidade. A função dela, brinquei um pouquinho com a realidade, é uma demanda premente hoje para, principalmente, corporações. Porque é uma necessidade, era o bate-papo nosso aqui antes de começar, que a gente tem mania de achar que está tudo muito rápido e que um planejamento são 3 anos, né? Então, o planejamento tem que pensar 15, 20 anos para o negócio.
O que eu acho que está mudando muito, o que está impulsionando, eu tenho 2 mundos. Eu estou no corporativo ainda, como interino, e eu estou na parte de startups, com a gurizada. E um desafio interessante que a gente fez, eu fiz um programa pela TIM, e esse programa acontecia só com faculdade de engenharia. E a gente resolveu levar esse programa para institutos federais de tecnologia. Então, pegou a gurizada dos 14 aos 17. Essa gurizada é muito mais risk-taking. Ela tem muito mais coragem de arriscar. A gente vem de uma cultura... Eu venho 50 a mais, eu venho de uma cultura top goela down. Eu venho de uma lógica que acertar é obrigação, errar é inadmissível. E eles têm uma lógica que, cara, se não der, eu tento de novo, vou para outra porta, vou para outro caminho. E aí, eu acho que um vínculo muito bom, e que é muito parte do teu trabalho, é que a gente consegue perceber neles sinais que vão se transformar, possivelmente, em mudança e que dá uma sensibilidade. Então, eu acho que a principal característica é não ter medo de arriscar. A gente vem de uma lógica de um caminho formal, uma lógica de execução. Eles não têm essa lógica. Então, eles vão arriscar. Então, a principal característica é esse risk-taking nativo no processo. Não irresponsável. Eu acho até que, muitas vezes, é mais responsável até do que um lado corp. Mas é nativo. E se der errado, a gente faz outro caminho. Então, isso pega muito hoje. Num momento de tanta transformação, se você não correr esses riscos, você fica lá para trás, né? Total. Quando a gente fala, o executivo tem que ser resiliente, eu sempre escutei isso, né? E eu falo, será? Eu acho que resiliência hoje é para crise. Se não for uma crise, eu tenho que me transformar. Eu tenho que aceitar chegar num caminho novo, até admitindo que eu fiz 25 anos, no 26º não funciona. Eu tenho que estar pronto para isso. A gurizada chega, faz, e a gente vê que funciona e fala, opa, com 25 anos eu não consegui perceber que dá para fazer assim? Então, tem esses impactos bem fortes. Tal, como eu expliquei aqui, você é de uma empresa que trabalha muito com gamificação para processos de gestão de pessoas e outros processos. Na gamificação, que é uma coisa razoavelmente recente assim no mercado de trabalho, que cargos você vê surgindo novos assim também que as empresas estão descobrindo que eles existem, estão descobrindo que precisam dessas pessoas? Tem uma coisa engraçada que eu comecei a trabalhar como game designer. Alguém aqui sabe o que um game designer faz? Eu sei. O que faz um game designer? Pô, elabora os games, mas já pensando também numa ligação com a estratégia do negócio, né? É isso. Isso é um game designer de serious game. O game designer é a pessoa que cria o conceito do jogo, que desenha o jogo. Quando a gente fala designer, você pensa, está desenhando. Se eu tenho que explicar o que a função faz, é um trabalho novo. Então, desde que eu comecei a trabalhar, já são essas coisas meio tipo, que tem aquela história, você sabe explicar o que você faz para sua avó? Não, né? Olha a quantidade de trabalho novo que a gente tem. A minha irmã, ela é dentista. Todo mundo entendeu o que ela faz, certo? É um trabalho mais antigo, é um trabalho mais conhecido. E cada vez mais a gente tem esses novos trabalhos, essas novas funções. Quando a gente olha para o mercado de jogos, gente, não sei se vocês sabem, mas tem uma pessoa que é responsável por fazer a iluminação do jogo. Tem uma pessoa que é responsável, uma função, que é criar a textura que vai no chão do jogo. Isso é uma função. As motion captures, né, que a gente faz um ator com as bolinhas lá, tudo, tem quem filma, tem quem processa, tem quem ajusta. Tudo isso a gente tem 1000 funções. E conforme a gente vai evoluindo a gamificação dentro das empresas, essas funções elas vão acabar vindo para cá também. E, além disso, a gente também tem pessoas que precisam ser os game designers de Serious Game. A gente tem pessoas especialistas em engajamento, que olham também a parte de gamificação. A gente tem roteiristas, conteudistas, assim como a gente tem dentro de treinamento. Você tem tudo isso dentro de gamificação. Mas a melhor forma hoje da gente entender o que a gamificação vai trazer para as empresas, conforme a gente trabalha com isso, é olhar realmente o mercado de jogos, né? O que lá tem, o que hoje é necessário para criar um jogo, que você vai precisar trazer isso para cá, para soluções interativas, soluções físicas, qualquer coisa que você queira fazer com gamificação, você vai precisar de profissionais que façam isso. E eu vou falar, gente, é difícil a gente encontrar gente no mercado que faça isso. Mas são profissionais novos.
E com isso, gente, vem 1 milhão, né, de novas coisas. E aí não é só a gente ouve IA, não é só IA não, tá? Tem mais um monte de outras profissões. Sua avó deve falar mais da dentista do que de você, né? Com certeza. Ela não tem a menor ideia do que eu faço desde que eu comecei a trabalhar. Imaginei. Raul, pensando assim em empresas médias, você acha que também estão se transformando e se preparando para esses novos cargos, esses novos trabalhos, ou estão encaixando profissionais novos em estruturas antigas? Tem um mix. Profissionais novos de estruturas antigas modificam a estrutura. Isso é um impacto direto. Eu acho que um gap que a gente tem hoje não é exatamente de uma profissão nova, é da bagagem que eu tenho de aprendizagem para aprender coisas novas. Matemática, estatística, visão sistêmica, pensamento crítico, resolução de problemas, complexidade. Então, tem um desafio nesse mundo. Empresa média, ela geralmente é empurrada, ela não está puxando isso no meio do processo. Só que, ao mesmo tempo, pelo tamanho, ela consegue se adequar mais rápido, então ela tem uma liberdade. Eu acho que a principal quebra de paradigma que a gente está sofrendo é você gerenciar um time que você não sabe exatamente o que o time faz. Então, você aprender como executivo, você cuida da harmonização daquilo. Aí eu até brinco, porque as pessoas falam, nossa, isso é muito difícil. Aí eu pergunto para a empresa, tua empresa tem um squad? Tem. Então, o squad é diversidade de conhecimento num grupo, por isso que é um esquadrão, para gerar valor. Senão você tem um time, padrão, uma equipe, não tem um squad. Então, eu acho que o principal desafio é... Eu sou conhecido no mercado como hyper killer. Eu sou matador de hypes. E eu acho que as pessoas trazem as coisas, tipo, deturparam design thinking no início, deturparam agile depois. Esse é agile, esse é um Scrum Master. Isso não é. A agilidade é modelo mental. Então, hoje, quando está entrando na empresa, eu acho que a gurizada nova que entra, quando a empresa dá acesso a isso, sem querer moldar, né, querer colocar o novo, colocar numa caixinha, aí coloca o novo numa caixinha que quer e fala, nossa, meu turnover está alto, ninguém fica. Cara, você está colocando uma pessoa que tem uma maneira diferente de pensar e você não está nem ouvindo o que ela traz para entender se aquilo muda o teu mundo. Ela falando da game, meu mundo tem um vínculozinho com game numa empresa no Porto Digital, em Recife. E eu passei por uma coisa super interessante. Meu time é entre 17 e 22 anos. Eu tenho 20 devs, designers e devs, entre 17 e 20. Eles pediram para mim escritório. Eu falei... não encaixou, né? Eu disse, como assim? Não, a gente está mexendo em tanta coisa complexa que eu quero puxar a cadeira do meu colega e eu não quero entrar no Slack com ele. Eu quero puxar a cadeira e olhar o código comigo. Então, a gente começa a criar estereótipos que, porque tem que ser, é só o home, é uma cabeça fora do padrão. Eu brinco muito com o executivo, eu falo, cuidado com teus estereótipos, você está colocando todo mundo num padrão e transformando aquele padrão em realidade. E, na verdade, ele não está se abrindo porque está mudando. Então, a empresa média tem uma habilidade melhor disso. O corporativo sofre um pouquinho mais. Apesar de criar as áreas, aí cria silos, cria um nichozinho lá que não vai encaixar. Perfeito, legal. Queria continuar com você e perguntar assim, nesse dia a dia de transformações tão rápidas de mercado e de profissões, como que o RH pode se antecipar ao mercado para identificar isso? Para identificar que, puxa, há empresas hoje que precisam de uma Chief Visionary Officer, por exemplo, que precisam de um gerente de prompts. Como que o RH pode fazer isso para estar à frente do mercado? Boa, começou a esquentar a conversa. Vamos lá. Eu tenho uma provocação sobre nomenclaturas. Eu acho que tal deve sofrer também no mesmo mundo da gente. Quando a gente emplacou no mercado com a lógica de business partner, muita empresa faltou dizer que tinha que ser business. Só mudou o nome. E a gente não qualificou as pessoas que estão em gestão de pessoas para entender o negócio como negócio. Exige finanças, marketing, o processo da empresa como um todo. Ao mesmo tempo que a gente está buscando e eu tenho que ter a vivência dessa transformação, eu tenho que trazer pessoas que... Eu tenho que permitir que o RH seja... Quanto mais a empresa for high-tech, mais high-touch tem que ser o RH. E aí a transformação mais crítica é o RH conseguir convencer que quem faz gestão de pessoas não é o RH.
são todas as áreas. O RH é uma área especialista que vai trazer acesso, que vai conhecer a necessidade, vai discutir como partner, pau a pau com o que está sendo discutido sobre aquele tema, para trazer, mas quanto mais high-tech, mais high-touch eu tenho que ser. Então, eu acho que está se automatizando. Vou pegar uma brincadeira que eu falo. Em vez de ter transformação digital, está tendo digitalização. E não é digitalização, não é pegar um processo e colocar no digital. É transformar aquele processo, saber como é que ele vai ser mais contato, mais humano no processo e viver naquilo. E isso é um desafio de gente de gestão, RH, como a gente queira falar, que eu estou vivenciando muito, como é que a gente consegue ser mais touch para entender o que está acontecendo nesse processo? Como é que eu levo esse mais touch para um CFO, para um CEO, para um C-level que tem um histórico do top goela down? Então, o desafio aumentou e muito nessa área. Posso complementar? Eu acho que, complementando um pouco do que ele falou, essa história do RH estar perto das áreas, eu acho que não é mais o RH que fala quais são as cadeiras que vão ter. Porque a gente não tem como conhecer tão a fundo, com tanto detalhe tão específico daquela cadeira. Porque hoje as cadeiras elas não são dentistas, elas são plurais. Cada pessoinha... Falando mal da preferida da sua avó, mas, né? assim, ó, a minha irmã ela ainda é dentista implantodontista. Então, ela ainda tem uma especialização, mas que todo mundo entendeu Mas ela não fala isso para sua avó, implantou dentista. Fala porque a minha avó fez implante, então ela sabe. Mas, assim, a gente é muito no detalhe. Então, quanto mais perto a gente estiver das áreas, são as áreas que vão dizer a cadeira que ela precisa. E também vou entrar aqui na Quebra polêmica. paradigma, né? Mapa de competências é vivo. Ele não é mais aquele lá, eu tenho um mapa para os próximos 4 anos. Mentira, não tem. Não tem. Ele vai caducar em 6 meses. E assim como vai caducar o mapa de competências, o nome da cadeira também. Então, talvez, aí falando um pouco de futuros, né? Talvez chegue um momento que a gente vai precisar parar de tentar dar nome para as cadeiras. Vai voltar lá atrás, dar um nome genérico, e aí o job description que a gente vai ter uma coisa diferente, porque eu sei que em empresa grande é difícil a gente fazer equilibração de cargo, de salário. Você não pode sair dando um monte de nome, que você tem que criar cadeira. É todo um processo para você criar uma cadeira com um nome diferente, você trocar o nome. Tem sindicato, tem... Nananana. Então, talvez a gente coloca o nome de analista, volta lá atrás, no analista, e aí dentro daquela cadeira, daquela área, que vai ter toda a função. E aí o nome que essa pessoa quiser colocar no LinkedIn, ela coloca o nome que ela quiser. O nome que ela quiser falar lá dentro, ela fala o que ela quiser. O resto a gente trabalha ali com a parte burocrática, que vai demorar muito mais do que os 10 anos para serem ajustados. Ou então a gente vai para a parte mais de pejotização, tudo, que aí você contrata o freelancer que deu o nome que ele quis ali para o cargo. Porque senão a gente, como RH grande, não vai dar conta dessa quantidade. Imagina uma planilha de cargos, o sisteminha, o filtro, que cargo que você tem. Vai ficar uma coisa insana. Então, olhando muito para o futuro, provavelmente as empresas grandes voltam para um nome padrão, e aí o desapeguinho, né? Desapeguinho da gente do RH, da pessoa colocar na assinatura do nome o nome que está cadastrado. Não precisa, gente. A assinatura do nome, ela pode dar o nome que ela quiser. Então, acho que a gente vai chegar nesse futuro aí. E você, assim, você está no C-level, né, da tua empresa, e você tem um trabalho também de ajudar a vender os projetos da tua empresa de gamificação para RHs, né, para eles implantarem nas empresas deles. Vocês veem eles já evoluindo em relação a isso, a esses trabalhos novos, a te entender quando você se apresenta o seu cargo, ou você vê a coisa ainda muito parada? De falar que eu tenho 15 anos para cá, a gente tem uma evolução grande. Mas, assim, é que a gente costuma dizer, o mundo muda muito rápido. Não muda, gente. As coisas são bem devagarzinhas. Toda mudança cultural, ela vai levar um tempo. Então, assim, sim, eu tenho visto essa mudança, mas ela não é essa mudança exponencial que a gente espera, sabe? Tipo, amanhã vai estar tudo... Não. E uma coisa assim, até dentro do próprio RH, a gente tem Chief Happiness Officer, a gente tem gerente de experiência. Da Heineken. A gente já tem começado a ouvir essas novas palavrinhas dentro do RH,
e que talvez estejam um pouco mais abertos para colocar outros cargos. E se você olhar um panorama de 50 anos para cá, você vê uma mudança grande. Se você olhar um panorama de 5 anos para cá, você não vê essa mudança. Então, sempre que a gente olha mudanças, a gente vê lá de trás e vai acompanhando. Então, sim, tem, mas é uma mudança aí, talvez, para a próxima geração, para esses jovens que estão entrando agora no mercado, eles vão ver essa mudança significativa. A gente vai ver pedacinho por pedacinho. Agora, uma pergunta para os dois aqui, o nosso tempo está encerrando. Queria que vocês falassem um pouco sobre, especificamente para jovens, que áreas vocês estão vendo que estão surgindo mais para esse público trabalhar que não existia antes? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é tenta matar a ansiedade do que vai surgir. Porque eu posso falar uma área hoje que, em janeiro, não vai ser uma área de impacto. Por exemplo, vou pegar uma área que pegou muito... Editor-chefe de revista. Editor-chefe de revista. Editor-chefe de revista. Alguma coisa que Freud deve explicar sobre isso. Exemplo, quando alguém surgiu muito forte, você falou, gestor de engenharia de prompt. E eu provoco, gente, prompt significa instrução. Então, eu tenho um engenheiro de instrução. Na verdade, eu tenho uma pessoa que tem lógica. Eu tenho uma pessoa... E quem é que escreve melhor prompt? É um engenheiro de prompt? Provavelmente não. Provavelmente é a pessoa com mais repertório, que consegue fazer um detalhamento mais elaborado da instrução e perguntar. Eu acho que a principal provocação que eu faço para qualquer jovem hoje que esteja entrando no mundo é experimente o que você quer experimentar de novo. Tem uma tecnologia nova, mergulhe na tecnologia. Talvez não use, conheça, veja o processo. Entre num game. Eu não sou de jogar. Legal. Joga para saber o que é um game. Depois para de jogar. Eu falo isso para executivo hoje. TikTok, cria uma conta. Não precisa fazer uma dancinha, mas faz um vídeo, faz alguma coisa, mas vê o que é o TikTok. Eu tenho um poder enorme de microlearning no TikTok. É a experimentação. Então, é se jogar e experimentar. E garanta muito claramente que você está indo bem em matemática, português. Faça no básico, tem que estar bom, porque vai ser demandado. Quanto mais design a gente mais demanda de suporte lógico a gente tem. E eu falo que, quando eu falo, todo mundo fala AI, e eu falo, gente, AI é by data. Qualquer outra coisa é by design. By design é by ser humano. Então, assim, conheça os hard skills, tenha facilidade de entender outro, e vai ter as meta-skills aí no meio que vão dar você percepção, entendimento e tal, vão dar futuro. Viva muito bem o que você tem que vender, porque tem que viver. Eu sou cientista da computação, formado em 93. A única coisa que sobrou na minha carteira foi um livro chamado Algoritmo Estruturado. Ou eu vou conseguir uma vaga em COBOL, que em algum lugar ainda existe. Mas eu aprendi um modelo mental, pensar diferente com a lógica da computação. Então, viva a experiência. Complementando um pouco, acho que tem... Fala de novo do desapego, né? A gente, como RH, a pessoa vai trabalhar em contabilidade, ela tem que ter sido formada em ciências contábeis. Não. Hoje em dia, não. Era um cargo que sabe de R, de Python, porque talvez seja só analytics, não tenha que conhecer contabilidade. Eu sou game designer e trabalhei na área de treinamento de uma multinacional. A minha formação... O que aconteceu? Eu fui me especializando em treinamentos, em gamificação, tem toda uma jornada aí. Mas a faculdade que você faz, a formação inicial, ela não determina aquilo que você vai trabalhar depois. E isso estou começando a ver uma mudança, tanto que me contrataram uma game designer para trabalhar na área de treinamento, uma mudança do RH para isso, esse desapeguinho de faculdades, de cursos, e a gente ser muito mais apegado àquilo que a pessoa sabe. Então, ela fez uma faculdade de turismo. Por que eu vou contratar ela dentro da área de treinamento? Porque ela sabe hospitalidade, ela sabe recepção, ela sabe como se comunicar. Porque aquele conhecimento que ela teve lá, eu posso trazer para cá. E eu acho que esses jovens eles estão entrando muito mais com essa cabeça, com essa multifacetação, multiconhecimento, trazer desde tudo que eles aprenderam no TikTok até a faculdade aleatória que eles fizeram para aquele cursinho de férias para o trabalho que eles vão fazer. E todo esse conhecimento, toda essa junção vai transformar aquilo que essa pessoa é. O tal do lifelong learning, O né? tal do lifelong learning, isso. E por isso que a cadeira ela vai ter um nome totalmente aleatório, porque essa construção dessa pessoa é aleatória.
essa construção não é bem aleatório, né? É uma construção de várias coisas e que vai fazer esse profissional muito melhor do que um profissional que se especializou naquilo, ciências contábeis, estudou aquela vida inteira e não estudou, por exemplo, comunicação. Não estudou, por exemplo, hotelaria. Então, essa junção que eu acho que vai ser um pouco desse futuro. Deixa eu fazer colocar uma pimentinha só aí. O desapego dos dois lados. Desapega também no que você se formou. Eu bato muito na tecla. Eu fiz 2 graduações, fiz mestrado, fui fazendo, e eu vejo muito na cultura, principalmente latina. Você faz um PhD, vira PhDeus. E, cara, tua tese caducou 2 anos antes, quando você começou a escrever. Então, pensa que você aprendeu uma maneira diferente de analisar situações e usa aquilo, não obrigatoriamente o cerne da tua formação. Puta, aquilo perde valor muito rápido. O só sei que nada sei, o hack schooling faz parte de todo o processo, lifelong learning. Que legal. Eu devia ter sabido disso quando eu fiz minha primeira faculdade. Eu entrei para fazer cinema. Eu tinha essa ingenuidade. Mas se eu soubesse, como a Tal falou, que eu podia aproveitar o que eu aprendi em cinema para virar outras coisas, né? Eu teria virado médico e ganharia muito mais. E me formei no mesmo ano que você, aliás. Na primeira formação. Só que aí, na época, eu estava desesperado, porque tinha acabado o cinema no Brasil. E aí eu falei, preciso pedir uma transferência de curso. Me transferi para publicidade, então minha primeira formação foi publicidade. Nunca trabalhei com publicidade, só com jornalismo. Mas podia ter sido um cineasta também. Aí, podia fazer uma série tipo Grey's Anatomy. Boa. Gente, eu peço uma salva de palmas aqui para o Raul Ravales, para a Tauana Leles, que deram aqui uma aula de um vislumbre de um futuro do trabalho que a gente logo vai estar vendo aí cada vez mais presente. Obrigado.